Antes de orarmos, vamos primeiro reservar um momento para ouvir a palavra de Deus e depois oraremos juntos. A vida sempre colocou o povo de Deus em situações onde a única resposta possível foi a oração. Quando a espada do desespero estava sobre suas cabeças, quando a esterilidade atingia seus corpos, quando os muros da prisão os cercavam, os filhos de Deus oraram. E o impressionante é isto: todas as vezes que oraram, o céu respondeu. Todas as vezes que levantaram suas vozes, o Senhor respondeu com misericórdia, força e livramento. Ezequias é um exemplo. O profeta Isaías veio a ele com uma palavra devastadora: prepare-se, pois você vai morrer. Imagine receber a notícia de que sua vida está prestes a acabar. O peso de tais palavras poderia quebrar qualquer coração. Ezequias poderia ter desistido, se entregado ao desespero ou passado seus últimos momentos lamentando a injustiça da situação. E se tivesse feito isso, ninguém o culparia. Mas a Bíblia nos conta algo diferente. Em Isaías 38:2, está escrito que Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Na sua aflição, ele não buscou pessoas, não procurou consolo em bens materiais. Ele voltou seu coração totalmente para Deus, e Deus o ouviu. O Senhor viu suas lágrimas, ouviu sua oração e, em sua misericórdia, prolongou sua vida em mais 15 anos. Que testemunho lindo! Mesmo quando tudo parece definitivo, a oração pode mover a mão de Deus. Depois temos Ana. Sua história está em 1 Samuel capítulo 1 e é um dos exemplos mais emocionantes de oração nas Escrituras. Ana desejava um filho, mas ano após ano continuava estéril. Sua dor era profunda e a Bíblia diz que ela chorava amargamente e nem conseguia comer. Sua tristeza era visível para os que estavam à sua volta, até mesmo para seu marido. Seu marido tentou consolá-la, mas não conseguiu preencher o vazio que ela carregava. Um dia, na amargura de sua alma, Ana foi ao templo e derramou seu coração diante do Senhor. Ela orou com tanta intensidade que Eli, o sacerdote, pensou que ela estivesse embriagada, mas ela estava desesperada. Ela fez um voto: se Deus lhe desse um filho, ela o dedicaria inteiramente ao Senhor. E Deus respondeu. Concedeu-lhe Samuel, que se tornaria um dos maiores profetas de Israel. A história de Ana nos mostra que oração não é sobre palavras perfeitas, é sobre um coração quebrantado diante de um Deus fiel. Quando olhamos para esses exemplos, Ezequias orando após uma sentença de morte, Ana derramando sua angústia, vemos um padrão. Quando a vida os pressionou, a oração fluiu. E se Deus respondeu a eles, Ele responderá a você também, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então a pergunta é: o que nos impede de orar quando enfrentamos dificuldades? Se eles puderam orar sob um peso esmagador, certamente você e eu também podemos levantar nossas vozes. No entanto, muitas vezes nos deixamos paralisar pelo medo ou engolir pelo desânimo. Recuamos para dentro de nós, em vez de levantar os olhos para o alto. Mas, amados, oração não é fraqueza. Oração é exatamente o que traz o poder do céu para os problemas da terra. A vida trará provações. Às vezes chegam de repente como uma tempestade, outras vezes permanecem como uma sombra. Mas a maior estratégia do inimigo não é apenas o problema em si. É convencer você de que a oração não muda nada. Ele quer que você acredite que Deus não ouve, não se importa ou não vai responder. Isso é mentira. A verdade é que a oração pode não remover o problema imediatamente, mas sempre libera a presença de Deus no meio dele. E a presença de Deus muda tudo. Tomemos coragem nas Escrituras. Quando sua saúde falhar, lembre-se de Ezequias, que se voltou para a parede e orou por vida. Quando seu coração estiver esperando e desejando, lembre-se de Ana, que derramou sua alma diante do Senhor e recebeu seu milagre.
Quando você se sentir preso em circunstâncias impossíveis, lembre-se de Paulo e Silas, que cantaram no escuro até que as correntes caíram. Todos esses foram levados de joelhos pelas provações, e foi exatamente ali que encontraram força. Foi ali que o céu se moveu em favor deles. Então, façamos o mesmo. Não deixemos que o desespero silencie nossas orações. Não corramos de Deus quando a vida ficar difícil. Em vez disso, corramos para Ele, aquele que venceu o mundo, aquele que é nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Ele é quem diz no Salmo 50:15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Oração não é sobre acertar cada palavra, é sobre entrega, é sobre dizer, Deus, eu não posso, mas tu podes. É sobre mãos vazias, erguidas a um Pai fiel que se alegra em socorrer seus filhos. Então hoje, se você se sente como Ezequias diante de algo que parece final, ore. Se você se sente como Ana, esperando algo que parece impossível, ore e continue orando. Porque o Deus que os ouviu ainda está ouvindo. Ele continua fiel. Agora, vamos orar juntos. Eu te louvo, Senhor Jesus. Exalto o teu nome acima de todo nome, pois somente tu és digno de glória e honra. Hoje apresento diante de ti todos os fardos que carrego no coração, as partes de mim que estão cansadas, os lugares da minha alma pressionados pelo peso deste mundo, eu os trago diante de ti, Rei Jesus. Que tua mão misericordiosa me levante do poço do desespero. Resgata-me, Senhor, como só tu podes, e abre caminho onde parece não haver saída. Tua palavra promete que tu estás perto dos quebrantados de coração e salvas os de espírito abatido. Tu és quem me convida a vir com meus fardos e cansaços, e prometes dar descanso. Então eu me rendo, Senhor, rendo tudo o que me pesa, rendo cada carga, cada pensamento ansioso, cada medo que insiste em permanecer. Brilha com tua presença nas minhas situações, Rei Jesus. Fala as minhas tempestades, pois quando tu falas, os ventos cessam e as ondas se acalmam. Quando tu falas, as trevas tremem e as correntes se quebram. A tua voz é poderosa, a tua voz é majestosa. Ela chama a criação à existência, cura o que está quebrado, restaura o que se perdeu e silencia toda mentira do inimigo. Senhor, ajuda-me a segurar firme nas tuas promessas, mesmo quando vejo problemas, que meu coração se agarre à tua palavra, mesmo que os vales sejam escuros e as batalhas pesadas, que eu tenha coragem. Enche-me com a tua alegria, pois a alegria do Senhor é a minha força. Espírito Santo, fortalece-me a cada dia para vencer a tentação, o medo e o desânimo. Ajuda-me a andar por fé e não por vista, confiando que tu estás comigo, mesmo nas sombras. Tu és meu Deus em todo o tempo. Tu és Deus nos montes e nos vales. Tu permaneces o mesmo em todas as estações. Eu oro tudo isso no nome poderoso, belo e precioso de Jesus. Amém. Se esta oração tocou seu coração, escreva amém como sinal de fé.